Bem, hoje nós vamos corrigir aquela atividade passada no plural na segunda-feira, tá? Atividade gramatical. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos o mesmo exercício lá. Vou fazer rapidinho com vocês, tá? Essa correção. O exercício pedia o seguinte: você tem que retirar esse termo que está repetido na oração, certo? No contexto, e acrescentar no lugar dele os pronomes a, o, as ou os. Aí você tem que seguir aquela regrinha que nós já vimos lá no módulo 20, tá? Da apostila 2, né? Tem bastante atividade gramatical que foi já corrigida com vocês em vídeo, ok? Então, nós vamos usar aquelas duas regrinhas. A primeira regra: quando o verbo que vier antes desse termo aqui terminar em R, né, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z do verbo e vai transformar o pronome a, o, as e os em lá, lo, las e los, ok? Então vamos fazer aqui o primeiro para vocês observarem. Então o que eu vou observar primeiro? Eu vou observar, aqui ele já deixou grifado para vocês, então já facilitou. Você não precisa encontrar o elemento que vai ser retirado. Mas você tem que observar aqui o verbo que vem antes. Então vamos ler o contexto. Comprei um vaso, quero pintar o vaso. Ó, pintar. Pintar é o verbo que vem antes do elemento que vai ser retirado. Pintar termina com R. Então vou trabalhar a primeira regrinha. A primeira regrinha eu tenho que retirar esse R. Então vai ficar pin tá, acrescento aqui acento agudo, tá? Porque ali eu tenho a vogal, né, que é tônica. Pintar, hífen. Se é a primeira regra, vou utilizar, em vez do a, o, as, os, lá, lo, las, los, ok? Então, pintar, o vaso é masculino e tá no singular, então é o. Então é pintar, lo, ok? Pintá-lo. Então você colocaria no lugar de pintar o vaso, pintá-lo, ok? Então no lugar disso daqui tudo, ó, você colocaria pintá-lo. Então ficaria: comprei um vaso, quero pintá-lo de azul. Vamos para o segundo. A carta. O que vem antes? Verbo levar com R. Também vou fazer a mesma coisa. Tiro o R, levar, acrescento o acento agudo, hífen. A carta é feminino, certo? Está no singular. Então é a levar lá, ok? Na C. Alimentar o cachorro e levaram o cachorro para passear. Olha aqui. O cachorro vai retirar. O que vem antes? O verbo levaram. Ó, não termina com R, S ou Z. Então não vou utilizar a regra 1, que é lá, lo, las, los. Eu vou utilizar a regra 2. Regra 2. Toda vez que o verbo terminar em M, eu permaneço com o verbo da mesma forma. E no lugar de a, o, as e os, eu coloco na, no, nas, nos. Então aqui permanece o verbo, certo? Porque termina em M. Então, levaram. Vou acrescentar aqui o hífen, tá? Levaram. O cachorro é o. Então eu vou utilizar no. Levaram no para passear. Alimentaram o cachorro e levaram-no para passear, tá? Então, vai retirar tudo isso daqui, ó, certo? E vai colocar levaram-no. Então, no lugar do cachorro fica o no, certo? Próximo, na letra D. A prova é o elemento que eu vou retirar. Tem que colocar a, o, as, os no lugar de prova. Qual é o verbo que vem antes? Perderam. Verbos terminados em M. A mesma regrinha daqui. Regra 2. Né? Permanece o verbo da mesma forma. Então, perderam. Certo? E aí eu acrescento o hífen.
A prova é a, né? Por quê? Porque é uma palavra feminina e está no singular. No lugar de a, eu acrescento o na. Então, perderam na, pela confusão do horário. Na E, emprestou o livro, mas esqueceu de colocar o livro. De novo aqui, ó, o livro. Tem que retirar esse livro. Qual é o verbo que vem antes? Colocar. R, primeira regra. Retiro o R, então colocar, acrescento o acento agudo, hífen, no lugar de o livro, que é masculino e singular, eu acrescento os as, não acrescentar o o, né? Então, mas eu não posso usar o, então eu vou utilizar no lugar do o, lo. Por quê? Porque o verbo termina com R. Eu não posso colocar no. Não dá sentido. É colocar lo, ok? F, os copos, né? Os copos, o que vem antes, qual é o verbo que vem antes? Lavar, também com R. Primeira regrinha, retiro o R. Lá, vá, acrescento o acento agudo, hífen, os copos está no masculino e no plural. Então não posso utilizar o lo, eu tenho que utilizar o los, porque está no plural e é masculino. Então, lavar, los, ok? No lugar aqui, no lugar de só um momento. Aqui, no lugar de a flor. O que vem antes, qual é o verbo que vem antes? Cheirar. Também regra número 1. Retiro o R. Cheirar, né? A flor singular, feminino. Cheirar lá. Ok? No lugar de a casa. Venderam é o verbo que vem antes, então termina em M. Regra 2. Permanece o verbo da mesma forma, porque ele termina em M. Então, venderam, né? Hífen, a casa é feminino no singular, é a. Mas não posso utilizar o a. Com a segunda regrinha, eu não utilizo o lá. Eu utilizo o na. Então, venderam na. Próximo, ela, né? É o que repetiu. Então, vai ver o verbo que vem antes. Então, ver. Então, como que eu vou acrescentar aqui? Retiro o R, certo? Aqui eu não vou colocar acento agudo, eu vou colocar o acento circunflexo, o famoso chapéuzinho, tá? V, hífen, ela é feminino singular, então vê lá. Se não fica, se eu acrescentasse ali o acento agudo, ficaria vela, não é? É vê lá, né? Os exercícios, o que vem antes, refazer, primeira regrinha. Retiro o R. Refa. Aqui, ó, também não é A, é E. Então vamos colocar também o circunflexo, tá? Refa. Z, hífen. Os exercícios, tá no masculino e plural. Então é los. Refazer, los. Ok? Vamos aqui para a letra K. Na K, você tem o elemento os papéis, que eu tenho que retirar. Então, o que vem antes de papéis? Comprar, verbo comprar, né? Então, termina com R, a primeira regrinha. Retiro o R. Como é A, eu vou colocar aqui como é A. No final aqui, eu vou colocar o acento agudo. Então, comprar os papéis masculino e plural. Então, comprar los. Na letra L,
Lá que ela era K, né? Agora é L. Então, o gato. O que vem antes do gato? Levar. Levar termina com R, primeira regrinha. Então, retira o R, lê. Vá com acento agudo, porque é a. Levar quem? O gato. Então é levar lo. Na M. Aqui, as xícaras. Colocaram, termina com M o verbo. Né? Esse verbo aqui termina com M. Então, é a segunda regrinha. Permanece o verbo da mesma forma. Colocaram. Hífen. As xícaras. Não posso falar que é na, porque está no plural. Então é nas. Colocaram nas. Ok? Aqui eu tenho a caneca. Ou melhor, perdão, a caneta. Né? Antes de a caneta eu tenho o verbo emprestar. Tar termina com R. Então a primeira regrinha. Retiro o R. Emprestar. Acento agudo no A. Emprestar. Hífen. A caneta é feminino e singular, então emprestar lá. Aqui na O, eu tenho o texto. Antes de o texto, eu tenho o verbo leram. Leram, M no final aqui, então é a regrinha 2. Regrinha 2, quando o verbo terminar em M, permanece o verbo da mesma forma. Então, leram, certo? Hífen, leram o texto. Lerão o texto, no lugar de o, eu vou acrescentar no. Então, lerão no. Aqui eu tenho o tênis. O tênis, antes de tênis, eu tenho guardar. Verbo terminado em R. Primeira regra. Retiro o R. Então, acento agudo no A, aguardar. Se é o tênis, é masculino no singular. Então, guardá-lo. Na que eu tenho o chocolate. O chocolate, tá? Antes de o chocolate, eu tenho o verbo ganharam. Ganharam termina em M, então é a segunda regrinha. Permanece o verbo da mesma forma quando terminar em M. Então, ganharam, hífen. O chocolate é masculino no singular, então ganharam no. Né? Então lembrar sempre, terminou em M, permanece o verbo da mesma forma, e no lugar de lá, lo, las, los, eu vou colocar na, no, nas, nos. No caso aqui, no, porque é chocolate masculino singular. Vamos para o próximo. R. Na R, você tem aqui o vidro. O vidro. No vidro, você vai colocar o quê? Verbos terminados em R aqui, ó. Arrumar. Primeira regra, retiro esse R. No final. Então, acento agudo no A, arrumar. O vidro é masculino e singular, então arrumá-lo. O rato. O rato, antes de o rato, eu tenho pegar, verbo terminado em R. Primeira regra também. Então, pegar, se é o rato, masculino e singular, pegá-lo. Aqui eu tenho dispensar. Dispensar quem? Ela. Então, no lugar desse ela, eu tenho que colocar, né, um dos pronomes. A, o, as, os. Isso como verbo termina em R, então eu vou colocar lá, lo, las, los. Certo? No caso, ela é lá. O verbo terminou em R, então é a primeira regra. Retira esse R. Então, é dispensar, acento agudo no A.
lá. Na letra U, o carro. O que vem antes do carro, o verbo venderam, terminado em M. Então, segunda regrinha, permanece o verbo da mesma forma. Venderam, hífen, venderam no, porque é o carro no masculino singular. V. Aqui eu tenho, aqui não foi grifado, né? Ele sumiu com dinheiro, o responsabilizou do roubo. Não, aqui tá errado, gente. Ajeita aí, ó. Ele sumiu com dinheiro, responsabilizaram ele. É um ele aqui. Do roubo, ok? Corrijam aí depois, por favor. Então, é o ele, esse segundo ele aqui, que foi acrescentado agora, tá? Que vocês vão mudar. Então, aqui eu tenho responsabilizaram, né? Então, permanece o verbo da mesma forma. Responsabilizaram, hífen, ele indica masculino e singular, então responsabilizaram no. Ok? Arrumem aí, por favor, no caderno de vocês. Aqui eu tenho, queria um prato, sua irmã foi pegar o prato. Então, prato, prato. Pegar, né? Termina em R, primeira regrinha, tiro esse R aqui. Então, pegar, acento agudo, lo, porque prato é masculino e singular. No X, nós temos a encomenda, certo? Então, a encomenda. A encomenda, o que vem antes do verbo enviaram, terminado em M. Então, regrinha 2, permanece o verbo da mesma forma. Enviaram, certo? Hífen, a encomenda, né, sentido de singular e feminino, então é na. Enviaram-na. Enviaram-na, então aqui na próxima eu tenho a foto. Antes de a foto, apagaram. Apagaram também termina em M. Então, segunda regrinha, permanece o verbo da mesma forma. Apagaram, hífen, a foto feminino e singular, apagaram-na. Vou colocar tudo para cá porque é mais fácil, tá? Apagaram-na. E por último, a letra Z, nós temos a tarefa. Revisar, termina em R, então tenho que utilizar aqui a regra número 1. Então, retiro esse R. Revisar. Revisar quem? A tarefa. Então é feminino. Revisar lá. Ok? Então, revisar lá. Revisá-la, ok? Então, essa aqui é a correção do exercício que eu passei para vocês, exercício gramatical de colocação pronominal dos pronomes ao, as, os, no lugar dos elementos que estavam sendo repetidos em cada oração, ok? Se precisar voltar, volte para corrigir cada questão, certo? Então, estão todas as correções aqui, ok? Então, vai facilitar para vocês. É só pegar o que está aqui no final, que seria a correção, o que você deveria acrescentar no lugar aqui do elemento que repetiu, mais o verbo, ok? E lembrando sempre, regrinha número 1, né? Quando eu tiver o verbo terminado em R, certo? Retiro o R, acrescento o acento aqui
na última vogal. Se for A, vai acrescentar o acento agudo. Se for E, o acento circunflexo. E vou utilizar o lá, lo, las, los, dependendo do termo aqui, né? Se for M, como aqui, ó, levaram, é a regra número 2. Eu permaneço com o verbo da mesma forma, não mudo, coloco o hífen e depois eu acrescento no lugar do elemento que está repetido o termo na, nos, ou melhor, na, no, nas, nos, ok? Então são essas duas regrinhas aqui que você sempre tem que estar observando e marcar, grifar aí, tá? Guarde muito bem essa regra que vai ser de grande utilidade para vocês, principalmente na hora de elaborar um texto para não causar muita repetição de elementos, ok? Então, um grande abraço. Corrijam, por favor, o caderno, certo? Copiem certinho aqui os elementos e nos vemos numa próxima aula de língua portuguesa. Abraços.